Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. No podcast de hoje, eu vou contar para vocês o caso incestuoso de Barbara Baekeland e seu filho Tony. Esse é o segundo podcast do canal. Se você ainda não ouviu o primeiro, te convido a conferir. Você irá se surpreender com o caso. Se você é novo por aqui, faça uma maratona no canal. Tem muitos casos pouco conhecidos. Garanto que vai gostar. E não deixem de se inscrever e deixar o like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar produzindo. Se alguma vez uma história ilustrou que o dinheiro não traz felicidade, essa é a saga da família Baekeland. Sua fortuna foi feita na América na virada do século XX, quando Leo Baekeland, um químico belga, inventou a baquelita, o primeiro plástico do mundo, que era usado em tudo, desde rádios e discos até membros artificiais e bombas atômicas. Seu neto Brooks Baekeland era um jovem arrogante, indiferente e de boa aparência. Ele gostava de dizer que, graças ao avô, tinha dinheiro, muito dinheiro, e isso significava que ele não precisava agradar ninguém. Intelectual, ele afirmava desprezar a ostentação e as festas da alta sociedade, portanto, dificilmente poderia ter feito uma escolha pior de esposa do que a bela ruiva Barbara Daly. Sua mãe, Nina, teve um colapso nervoso alguns anos antes de Barbara nascer, e seu pai Frank tirou a própria vida em 1932, quando ela tinha apenas 10 anos. Com o marido morto, a mãe de Barbara decidiu casá-la com o homem mais rico que pudesse encontrar. Elas se mudaram para Nova York quando Barbara estava no final da adolescência, usando o pagamento do seguro de vida de seu pai, que fizera sua morte parecer um acidente, e se estabeleceram em um dos hotéis mais caros da cidade. Aclamada como uma das 10 garotas mais bonitas de Nova York, Barbara foi modelo para as revistas Vogue e Harper's Bazaar. Ela flertava descaradamente com admiradores ricos. Seus cabelos vermelhos, em contraste com sua pele branca como leite, durante anos garantiram que ela atraísse olhares por onde passasse. Barbara foi convidada para um teste de cinema em Hollywood e, embora não tenha dado em nada, fez amizade com Cornelia Baekeland, outra aspirante à atriz, que decidiu apresentá-la a seu irmão mais novo, Brooks. A aparência arrojada e a riqueza de Brooks rapidamente convenceram Barbara de que ele era o homem que ela procurava. De sua parte, Brooks achou Barbara extraordinariamente bela e incrivelmente segura de si. Eles começaram a namorar e ela o enganou para se casar, alegando que estava grávida. Além do bebê inexistente, Barbara manteve outro segredo até que fosse tarde demais para Brooks escapar. Assim como sua mãe e seu pai, ela tinha problemas mentais e pouco antes de se conhecerem, fora paciente de um famoso psiquiatra em Nova York. Posteriormente, ela engravidou de verdade e, em 28 de agosto de 1946, deu à luz a Anthony. Com as intensas mudanças de humor de Barbara, a tensão entre marido e mulher se transformou em brigas frequentes. Amigos que acompanharam o casal em uma viagem para esquiar na Suíça disseram que Barbara se destacou na neve numa noite de lua cheia, gritando e lamentando como uma lunática. Essa performance foi repetida em várias outras ocasiões. A única coisa que parecia unir os Baekeland era sua determinação em promover Tony como uma espécie de criança prodígio, constantemente exibindo aos amigos tudo que ele havia escrito ou desenhado na escola. Barbara era às vezes uma mãe intensa, possessiva e emocionalmente carente, porém outras vezes era totalmente negligente. Enquanto a família viajava de um destino chique para outro na Europa, em uma rodada interminável de verões ociosos, ela e Brooks tratavam o filho como um brinquedo. Os Baekeland saíam todos os dias em um iate que fretavam de um pescador local, onde apenas se sentavam, bebiam e tagarelavam. Tony era deixado de fora de tudo, um menino solitário e aparentemente autossuficiente, que herdou a boa aparência de seus pais, incluindo os cabelos ruivos de sua mãe. Ele encantou aqueles que o conheceram, mas alguns chegaram a ver indícios em sua personalidade da turbulência que viria. Mas seus pais não prestavam muita atenção. Aos 14 anos, Tony teve uma gagueira pronunciada e os psiquiatras disseram que poderia ser um dispositivo para chamar a atenção. Algumas histórias começaram a se espalhar sobre o rapaz. Mais tarde, ele contaria aos psiquiatras que tivera seu primeiro encontro homossexual em um colégio interno aos 8 anos. E aos 14, Tony estava ativamente procurando sexo com outros homens.
Em Nova York, quando seus pais estavam fora, ele costumava levar meninos mais velhos para casa. Para Brooks, isso confirmou o que ele suspeitava há algum tempo. A homossexualidade de Tony foi uma surpresa e um choque terrível para sua mãe, que lutou contra isso ferozmente. Esse comportamento era algo que ela nunca poderia aceitar, além do desejo crescente do marido por outras mulheres. Em 1963, Brooks se apaixonou pela filha de um diplomata inglês que era 15 anos mais jovem. Quando ele pediu o divórcio, Barbara tomou uma overdose de medicamentos. Embora ela tenha sobrevivido, Brooks sentiu que não poderia deixá-la. Sentindo-se culpado, desistiu da garota. Na esperança de fazer Brooks perceber que ela ainda era atraente para outros homens e assim a desejasse mais, Bárbara começou um caso com um físico espanhol. O tiro saiu pela culatra, quando seu marido lhe ofereceu uma mesada anual se ela se divorciasse dele e se casasse com seu amante. Em vez disso, ela anunciou que seu relacionamento com o espanhol havia acabado. Em 1967, Tony passou o verão com seus pais em um resort espanhol, onde conheceu Jake Cooper, um jovem e bonito australiano. Alto e moreno, Jake vivia em uma fazenda com alguns hippies e havia rumores de que ele praticava magia negra. Tony, já com 21 anos, foi atraído para o círculo de amigos de Jake, comprando sua amizade com presentes, dinheiro e rapidamente se apaixonando por ele. Tony e Jake foram para Marrocos e trouxeram uma droga alucinógena altamente perigosa que Tony consumiu sozinho. Uma amiga da família ligou para a mãe de Tony para avisá-la. Ela voltou para a Espanha e o levou para a Suíça. Depois de retornar à Espanha, Tony começou a sair com Sylvie, uma jovem francesa que também estava de férias. Sua mãe ficou emocionada por ele finalmente ter uma namorada, e quando ele convidou Sylvie para jantar com seus pais, Bárbara imediatamente começou a pressioná-la para se tornar a esposa de Tony, lembrando-a de que um dia ele seria muito rico. Nas semanas seguintes, ela convidou Sylvie para programas em família, mas sua trama deu terrivelmente errado. Em vez de se casar com o filho, Sylvie começou um caso com Brooks, seu marido. Bárbara só descobriu sobre o caso no ano seguinte, a altura em que tentou tirar sua vida novamente com overdose de sedativos fortes regada a vodka. Desta vez, Brooks não voltou para ela. Talvez percebendo que era a única maneira de derrotar Bárbara, Sylvie também tomou uma overdose, fazendo-o ter que escolher entre as duas. Ele acabou decidindo por Sylvie e disse a Bárbara que desta vez ele queria o divórcio. Antes de se separarem, Bárbara disse a Brooks que poderia curar a homossexualidade do filho se simplesmente o levasse para a cama. Brooks achou a ideia absurda e disse para ela não se atrever, mas Bárbara ignorou seu aviso. Bárbara e Tony passaram o verão de 1969 em Maiorca, bebendo e fumando maconha. Lá, a mulher que havia seduzido homens em todo o mundo voltou seus encantos para seu filho e o levou para a cama. Depois disso, ela permaneceu convencida de que havia feito a coisa certa, até gabando-se sempre que podia, como se fosse um ato terapêutico. Porém, os efeitos na psique já danificada de Tony provariam ser catastróficos. Sua confusão mental tornou-se evidente e, em acessos de raiva, ele quebrava móveis e objetos. Durante um jantar com convidados, ele entrou em seu quarto e saiu totalmente despido, indo de um lado a outro do apartamento. O comportamento de Tony tornou-se mais preocupante quando ele se matriculou em uma escola de arte de Nova York logo depois. No meio de uma aula, a coordenadora da faculdade foi chamada para a sala de aula porque Tony não estava respondendo a ninguém e parecia estar em um mundo próprio. Enquanto todos os outros pintavam uma natureza morta de flores e frutas, sua tela mostrava figuras perturbadoras com sangue escorrendo pelas laterais. Rejeitando esse comportamento estranho, Bárbara permaneceu convencida de que seu filho era um gênio incompreendido que não foi feito para trabalhar nesta sociedade doente. Ela parecia alheia à possibilidade de que os problemas de Tony resultassem de seu relacionamento cada vez mais doentio. Uma noite, ela convidou alguns colegas estudantes para irem ao apartamento e eles encontraram a sala cheia de fotos que ela havia tirado de Tony. A maneira como a câmera focou na beleza do jovem impressionou. Não eram o tipo de foto que uma mãe tiraria de um filho. Outros que visitaram a casa dos Bakeland lembraram-se de ter visto retratos pintados por Tony, mostrando sua mãe decapitada e com serpentes enroscadas em seu pescoço. Logo, até Bárbara foi forçada a admitir que poderia haver um problema sério quando Tony apareceu tarde da noite,
claramente delirando e muito agitado. Temendo que ele pudesse atacá-la, o internou em uma clínica psiquiátrica particular, mas, embora seu prognóstico parecesse ruim, ele teve alta 6 semanas depois porque Bárbara não teve condições de pagar seu tratamento. Brooks cortou sua mesada e se recusou a financiar os cuidados de Tony, dizendo que seu filho era uma personificação do mal e os psiquiatras eram mentirosos. Tony logo teve uma recaída, espancando Bárbara até deixá-la inconsciente com uma bengala de madeira uma noite, e então, quando seu advogado de divórcio tentou ajudá-la, também foi nocauteado. Depois desse episódio, ele foi diagnosticado como portador de esquizofrenia por psiquiatras do hospital local, que recomendaram que ele fosse enviado a uma instituição psiquiátrica particular. Mesmo assim, seu pai se recusou a arcar com os custos. Mais uma vez, Tony ficou aos cuidados de Bárbara, apenas para em um jantar, ameaçá-la com uma faca e tentar estrangulá-la na frente dos convidados alarmados. Nos últimos meses de Bárbara, o comportamento violento e imprevisível de Tony piorou cada vez mais. Em agosto de 1972, Tony foi encontrado em transe catatônico, balançando para frente e para trás. Bárbara providenciou para que ele fosse a uma psiquiatra recomendada por um amigo, que confirmou o diagnóstico de esquizofrenia. O quadro piorou porque Bárbara não se certificou de que ele tomava os remédios. A doutora ficou extremamente preocupada com a segurança dela e avisou, abre aspas, seu filho vai matar você. Acho que você corre um grande risco, fecha aspas. Mas Bárbara descartou seus temores. Ele nunca vai me machucar, disse ela. Porém, logo ela descobriria que estava errada. Um dia, abrindo a porta da frente de casa, Bárbara, então com 50 anos, estava prestes a tirar o casaco quando o homem saltou e tentou agarrá-la. Aterrorizada, ela se desvencilhou e correu para fora, descendo os degraus de volta. Mas ela era muito lenta, e enquanto tropeçava em direção à saída, seu cabelo foi agarrado, provocando sua queda. Com um punhado de cabelos ruivos nas mãos, o agressor começou a arrastá-la para a rua, na intenção de jogá-la sob um carro que passasse. Bárbara tentou resistir agarrando-se ao portão. Então, quando ela pensou que não conseguiria mais se segurar, ele repentinamente mudou de ideia sobre como acabar com ela. Largando o portão, ele correu de volta para casa e reapareceu com uma faca de trinchar, gritando. A vida de Bárbara poderia ter acabado ali mesmo, se sua amiga Sue não tivesse chegado naquele exato momento. Deixando sua vítima estupefata na calçada, o agressor fugiu para dentro de casa e saiu pela porta dos fundos, desaparecendo nas ruas residenciais. Mas a polícia não demorou muito para localizá-lo, pois Bárbara conhecia sua identidade muito bem. O homem que quase a matou naquele dia terrível era seu filho Tony, de 26 anos. Embora a polícia o tenha prendido por tentativa de homicídio, ela se recusou a prestar queixa e Tony foi admitido no Priory, o hospital psiquiátrico privado no sul de Londres, apenas para ser libertado pouco depois. 2 dias antes de Bárbara ser assassinada, ela convidou sua amiga, Sue Guinness, para almoçar. Ela pediu que Bárbara tomasse cuidado e essa foi a última vez que ela viu sua amiga viva. No dia do crime, Bárbara se encontrou com outra amiga para almoçar. Elas fofocaram animadamente enquanto comiam e bebiam vinho. Por volta das 15h30, Bárbara se levantou para sair, agradecendo a amiga pelo almoço maravilhoso e mencionando que seu filho Tony iria preparar o jantar daquela noite. Às 19h, a delegacia de polícia de Chelsea ligou para a amiga de Bárbara perguntando sobre a hora de chegada e partida de Bárbara naquela tarde. Eles não disseram por quê, mas alguns segundos depois, ela foi questionada. Quão bem você conhecia a falecida? Ela ficou chocada e passou o telefone ao filho. Foi ele quem descobriu a chocante verdade. Barbara Bakeland havia sido assassinada. Rapidamente, o crime ganhou todas as manchetes. Voltando para casa depois do almoço, Barbara encontrou Tony e sua empregada que estava passando roupa na sala de jantar. De acordo com a confissão de Tony, um dos amigos de sua mãe telefonou enquanto ela estava fora e ele o convidou para vir naquela noite. Aparentemente, Bárbara não queria ver esse amigo, e então começou uma discussão, durante a qual a empregada ficou tão assustada com o comportamento de Tony que saiu correndo da casa. Suas lembranças eram confusas, mas ele se lembrava de bater em Bárbara e de quando ela correu para a cozinha. Seguindo-a, Tony pegou uma faca e a esfaqueou. Ela caiu no chão e ele chamou uma ambulância.
Demorou horas para chegar e quando isso aconteceu, minha mãe estava morta. Foi horrível. Segurei a mão dela e ela não olhou para mim nem falou comigo. Então ela morreu, disse Tony. Os paramédicos alertaram a polícia, que encontrou Bárbara deitada de costas na cozinha com um único golpe perto do coração, que havia cortado uma artéria principal. Enquanto isso, Tony estava ao telefone em seu quarto, pedindo comida chinesa, e parecia completamente despreocupado. Quando foi levado para a delegacia de polícia de Chelsea, ele afirmou que Bárbara havia sido esfaqueada pela mãe dela, Nina Daly, que tinha 80 anos e morava em Nova York. Quando amigos o visitaram na prisão de Brixton, ele perguntava como estava sua mãe e se ela estava bem. Mais tarde, aceitando que sua mãe estava morta, Tony falou de sentir que um grande peso foi tirado de seus ombros. No verão seguinte, em junho de 1973, Tony foi levado ao tribunal e seu advogado de defesa tentou mandá-lo de volta aos Estados Unidos, seu país natal, para tratamento psiquiátrico. Em vez disso, ele foi considerado culpado de homicídio culposo com responsabilidade diminuída e enviado para Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança por um período indefinido. Tony parecia feliz ali, trabalhando na loja de artesanato, tendo relacionamentos clandestinos com outros presidiários e recebendo visitantes. Uma das pessoas que o visitou foi sua avó, Nina Daly. A recusa dela em acreditar que Tony pudesse matar não acabaria bem, mas ela não estava sozinha na crença de que seu neto fora detido injustamente. Ele ainda poderia estar em Broadmoor hoje, não fosse por um grupo equivocado de apoiadores que acreditavam que sua capacidade para a violência havia se exaurido quando ele matou sua mãe. A campanha por sua libertação foi liderada por Hugo Money, cuja sogra era uma das amigas mais antigas de Bakeland. Sua influência garantiu que o caso de Tony fosse discutido entre a embaixada americana em Londres e o secretário de Estado dos Estados Unidos. Por fim, em julho de 1980, Tony recebeu alta sob a condição de ser repatriado. O pai de Tony, Brooks, se opôs a esse movimento. Ele havia recebido cartas abusivas de Tony, algumas ameaçando assassinar sua esposa Sylvie. Brooks descartou a ideia de que seu filho sofria de responsabilidades diminuídas, sustentando que ele era mau, não louco. Embora essa recusa em reconhecer que Tony tinha uma doença mental dificilmente ajudasse, Brooks estava certo em se preocupar, dadas as provisões inadequadas feitas para a libertação de seu filho. Como Brooks se recusou a assumir qualquer responsabilidade por Tony, havia apenas uma opção. Tony moraria em Nova York com sua avó, embora ela estivesse se recuperando de uma fratura no quadril e precisasse de cuidados. Tony passou a maior parte dos dias no apartamento de sua avó, tocando música mórbida e murmurando em frente a um santuário para sua mãe, criado por velas e fotos dela. Às 9 horas da manhã do domingo, 27 de julho de 1980, apenas 6 dias após a liberação de Tony, a enfermeira de Nina Daly, Lina Richards, chegou ao apartamento para começar seu turno. Ela tocou a campainha, mas não houve resposta. Minutos se passaram e, casualmente, Tony veio até a porta e disse: "Lina, rápido! Chame a ambulância. Acabei de esfaquear minha avó." Quando a polícia entrou no apartamento, eles ouviram Nina Daly gritando de terror e viram Tony correndo em direção a eles. "Ela não vai morrer, a faca não vai entrar. Eu não consigo entender," ele gritou enquanto o prendiam. Nina foi esfaqueada 8 vezes e teve vários outros ferimentos, incluindo uma clavícula e algumas costelas fraturadas. Enquanto esperavam a ambulância, Tony foi levado à delegacia local. Mais tarde, ele explicou que queria fazer sexo com sua avó, assim como fazia com sua mãe. Mas o ataque começou quando ela tentou impedi-lo de ligar para a Inglaterra. Tony jogou o telefone na cabeça da avó e a derrubou no chão. Percebendo que a havia ferido, ele decidiu acabar com seu sofrimento. Então começou a atacá-la com uma faca de cozinha. Milagrosamente, os golpes atingiram ossos e sua avó sobreviveu. Tony foi acusado de tentativa de homicídio e enviado para Rikers Island, a principal prisão de Nova York. Em poucos meses, ele doou quase 20 mil libras, parte como dinheiro de proteção e parte como presentes para aqueles com quem se relacionava. Assim como acontecera na Inglaterra, Tony parecia encontrar uma espécie de paz pervertida na prisão, mas seu tempo ali estava prestes a chegar a um fim abrupto.
Em 20 de março de 1981, ele foi levado ao tribunal para uma audiência preliminar e soube que seu julgamento só ocorreria após um mês, porque seus registros médicos ainda não haviam chegado. Ele esperava obter fiança, mas seu pedido foi recusado. Pouco mais de meia hora depois de voltar para sua cela, às 15h30, ele foi encontrado morto em sua cama, sufocado por uma